Olá, começa agora a Assembleia Popular, um programa criado pela Resolução 839 de 2004, que dispõe aos cidadãos um espaço para livre manifestação da opinião política sobre assuntos de interesse da cidadania. Lembramos que o programa é gravado às quartas-feiras, do meio-dia a 13h, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera. Para participar, basta se inscrever no local, apresentando o documento original de identidade ou carteira de motorista. Mediante a essa apresentação, você vai preencher toda uma via, vai assinar, até porque isso faz com que você se responsabilize por tudo que você fala aqui na Assembleia Popular, que é a nossa tribuna aberta à população de São Paulo. De acordo com o artigo 3 da resolução, a utilização da tribuna deverá obedecer aos princípios éticos e morais instituídos por esta Casa, sendo o orador responsável civil e criminalmente por todo e qualquer conteúdo expresso por intermédio deste programa. Dito isto, hoje temos 12 pessoas participando aqui da Assembleia Popular e já chamamos inicialmente o senhor Lívio Carlos da Silva, juiz de paz. O senhor tem 5 minutos, por favor, fique à vontade. Boa tarde, Assembleia Legislativa. Boa tarde, o nosso companheiro deputado Enio Tato. Mais uma vez, Enio Tato, eu estou aqui usando a tribuna, Enio Tato. Eu não estou aqui para brincadeira, eu estou aqui para falar a verdade. Gostou, gostou, não gostou, saia da minha frente. Ou então me espere na portaria, para poder a gente conversar. Tá? Outra coisa, eu estou agradecendo e vou agradecer quantas vezes for necessário a Polícia Militar da Assembleia Legislativa, principalmente o soldado da PM, o senhor Bisaio. A semana passada eu tive um evento aqui dentro da Assembleia Legislativa e perdi o meu documento. E o meu documento, eu conversei com o soldado Bisaio e ele localizou o meu documento, eu não sei aonde, alguém passou para ele e ele me procurou e devolveu meu documento. É um policial honesto, de competência, trabalhador. Esse policial tem que ser elogiado. Esse policial não pode ficar de graça. Tem outros policiais também que têm um trabalho muito bom. Mas eu estou elogiando hoje exatamente o policial militar, o senhor Bisaio, que ele seja promovido. Eu não quero saber o que vai vir depois. Eu estou aqui, se precisar assinar alguma coisa, eu assino sim, porque ele me mostrou a competência, trabalho e honestidade. Também tem outros policiais também, mas o meu tempo é pouco hoje. Na próxima semana eu vou elogiar mais policiais. Outra coisa, eu vou voltar a falar do cemitério de São Paulo, que está uma vergonha. A Prefeitura Municipal de São Paulo, eu não sei quem é que fez, contratou a firma de Porto Alegre, o nome da firma é Cortel. É Cortel. Cortel de quê? Cortel de ladrões, de vagabundos. Está aqui, ó. Aqui é com documento prova, não é calúnia, injúria e difamação, não. Aqui é a sepultura da minha mulher. Eu fiz o processo no Fórum da Lapa. Simplesmente o juiz da Lapa arquivou o processo. De que lado o juiz está? Do lado da justiça? Do lado da pessoa saqueada, roubada, massacrada? Que lado esse juiz está? Na próxima semana eu vou dar o nome desse juiz. Está aqui, ó. Uma pouca vergonha. Está aqui, documento e prova aqui, ó. É a firma Cortel. A matriz dessa firma é em Porto Alegre. Será que em São Paulo não tem nenhum trabalhador honesto, um empresário para tomar conta do cemitério? Eu tenho, sim. Eu sou formado, diplomado e posso tomar conta de qualquer cemitério. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Tem mais coisa que eu preciso falar, mas o meu tempo é pouco. Eu gostaria de falar também do Tribunal de Justiça. Eu estou falando, está aqui, o Tribunal de Justiça, da mazela, da maldade, da pouca vergonha que fizeram comigo e com a minha família. O Tribunal de Justiça, está aqui, ó, documento, é prova. Eu fui expulso, fui mandado embora do Fórum da Praça João Mendes. Uma juíza mandou a segurança me tirar de lá. Está aqui, ó. Eu estou falando, quem está falando sou eu, pela maldade, pela pouca vergonha da maldade que fizeram comigo, com a minha família. Está aqui, ó. Eu tenho nojo
Eu tenho nojo da justiça do Brasil. Está aqui, ó. Eu tenho nojo. Justiça podre, corrupta, mentirosa. E as leis são burras, frouxa e inofensiva. Eu tenho o direito de falar o que fizeram comigo no fórum da Praça João Mendes. Até onde isso vai? Não foi só comigo, foi com a metade do Brasil. Entendeu? Eu gostaria de falar, porque o meu tempo acabou, entendeu? Mas eu vou voltar. Eu tenho nojo da justiça do Brasil. É uma vergonha. Por favor, é a próxima. Quem é? Agora é a senhora Shirley Botelho Costa. Agradecemos a participação do senhor Lívio Carlos da Silva aqui na Assembleia Popular da Rede Alesp. Senhora Shirley, os microfones são da senhora. 5 minutos, por favor. Boa tarde. Peço silêncio à plateia. Dia 6 de janeiro, estamos na causa aí pela execução da ação civil pública. Nós fizemos um protesto na Avenida Paulista e depois nós fomos para a Secretaria da Saúde do Governo do Estado, onde vem sendo descumprindo, rasgaram a Carta Magna do país, direitos humanos, Estatuto ECA e ação civil pública do governo. Outro dia uma autoridade perguntou se numa casa com 94 deputados, será que não tem nenhum jurídico que sabe o que é realmente uma ação civil pública? Está sendo descumprida. Nossos autistas levando mães a ceifar a vida do autista e se suicidar. E aqui nós fomos para a Secretaria da Saúde, onde deu danos ao patrimônio e apareceu polícia, apareceu todo mundo. E agora o nosso governador Tarcísio de Freitas e o doutor Eleus Paiva falou que preza pelo cordial e tem para nossos autistas. Não existe nada para nossos autistas. Nem depois da matéria na mídia, a Márcia, aqui eu, e aqui o renomado doutor Green, cientista, falando do descumprimento constitucional e de uma decisão judicial que é a ação civil pública sendo descumprida, causando prejuízo e danos aos nossos autistas e suicídio. Se não bastasse isso, o nosso governo, secretaria, se tornou um inquérito criminal, onde deu danos ao patrimônio porque o governo nem a Secretaria da Saúde e a saúde são deficientes. Eles negam o direito de todos os autistas. E nós queremos saber, senhor Tarcísio de Freitas, o senhor saiu do Rio e veio aqui para fazer isso? Cadê o cumprimento da ação civil pública? O senhor tem tanto estudo que falou em rede nacional que autismo é uma mutação, é como gripe e sara. Nós queremos o direito de nossos autistas. E o senhor está negando a execução da ação civil pública. Teve falácias nas reportagem falando que preza pelo cordial. A Secretaria da Saúde, na doutora Enéas de Carvalho Aguiar, nós fomos lá e foi fechado o portão. Mandaram atender nós na base da polícia. Se tem alguém criminoso aqui, não somos nós. Nós somos mães, avós de autistas. Estudos comprovados, estresse a um soldado em guerra. A saúde, o poder público de São Paulo tem que se atualizar com um especialista em autismo. É ele que sabe o que o autista precisa. Então, nós queremos a execução da ação civil pública e ninguém dá direitos. Doutor Alexandre Padilha, ministro da Saúde, sabe e não faz nada. CAPES é para doença mental. Senhora Tabata Amaral também não faz nada. Fiz uma greve de fome na 6ª Vara da Fazenda e nada acontece.
Eu quero a execução da ação civil pública. Eu vou deixar bem claro aqui, nós vamos fazer uma representação contra a deputada Andréia Werner, que ela rasgou a Constituição do país, o Estatuto ECA, direitos humanos. Um minuto. Que as mães de autista têm que mandar alimento. A Constituição do país garante tudo. E nós queremos o direito de todos os nossos autistas. E nós queremos rever o conceito desse protesto do dia 6 de janeiro, que não deu em nada. Diz que preza pelo cordial e recebe as mães e não recebe. A DRS Una Conselheiro chamou a polícia para nós e mandou a administradora do prédio falar conosco. Nós somos cidadãs e nós pagamos impostos e o salário de todo mundo. Aguardamos resposta, senhora. Agradecemos aqui a participação da senhora Shirley Botelho da Costa e chamamos agora a tribuna da Assembleia Popular aqui da Lespe, a senhora Cleusa da Silva, por favor. Estamos aguardando aqui a participação da senhora Cleusa. A tribuna é da senhora, 5 minutos, por favor, pode falar. Tudo bem. A senhora tem que se aproximar, por favor, do microfone. É a primeira vez que eu venho aqui, tá Por certo? favor, fique à vontade. Em primeiro lugar, gostaria de falar boa tarde aí, com o meu coração muito apertado, o motivo de ter vindo aqui hoje, nessa Assembleia, que meu coração anda muito apertado, porém tenho 2 netos que estão na família colhedora, o Pedrinho e a Ana. E teve uma decisão da juíza, da Cristina, né, conjunto com os desembarcadores, o qual eu não tenho um nome que eu não trouxe, alertando que essas crianças não podem voltarem para casa, motivo de briga. O próprio advogado, que é o Matheus, que é o advogado da minha filha, Vitória Teodoro Moraes da Silva, já disse que isso aí, o fórum pegou essa intriga da família. E ela cita que eu não posso entrar num processo, porém, de eu estar doente. Eu queria perguntar para algum advogado, algum parlamentar, algum promotor, alguma pessoa que realmente entende de justiça, por eu ser uma avó doente, se isso me criminaliza de não ver os meus netos, que eu estou a sangue e fogo, preocupada, que essas crianças estão em famílias acolhedoras completamente diferentes. Tive, sim, ao fórum, não me lembro o dia e nem o horário, entendeu? Lá no Ministério Público, para falar a respeito, para me manifestar. Chega lá a promotora, com uma cara lesa, afirmando que essas crianças, você é a mãe da Vitória? Eu falei, sou sim, vim aqui para me manifestar. Ela, qual nem sequer para minha cara olhou. Ela fez uma acusação afirmando que as crianças estavam jogadas. Nunca houve isso. Nunca houve isso. Entendeu? Já fui no fórum várias e várias vezes. Entendeu? E nunca fui mentida. Entendeu? E está a Zuleide, que é a avó da menina, e minha filha, que representa, né, as duas no fórum. E está isso aí. Então, queria saber por qual motivo que essas crianças não podem voltar. Por que essa decisão tão trágica? Brigar, briga. Isso aí realmente briga. Qual casal que não briga? Mas nunca houve estupro, nunca houve agressão com essas crianças. Essas crianças nunca foram morar assim, tipo de boca assim, de favela jogada. Então, queria saber o que seria. Eu, com 58 anos de idade, só assim doente, entendeu? Mas me trato, não sou pessoa jogada, até hoje nada devo para essa nossa justiça. E no processo há muitas mentiras, entendeu? Em relação a essas crianças, que foi no dia da festa da minha neta, a qual eu não estive presente, entendeu? Que foi na rua Campelos, que é no Instituto Contando História,
e, depois disso, a decisão veio negada. Então, eu queria pedir esse clamor público até o presidente, se ele poderia intervir nisso aí, entendeu? Porque o recurso diz que vai para a terceira instância. Eu já estive conversando com 2 pessoas que entendem de lei e diz que eles não deixam chegar até a terceira instância de Brasília. Como eu sou uma pessoa que não sou formada, mas burra também eu não sou. Eu queria saber o porquê. Agradeço a atenção de todos aí, entendeu? Queria falar muito mais, mas, no momento, não tem, né, capacidade. Obrigada aí a todos aí. Boa tarde. Agradecemos a participação da senhora Cleusa, e agora chamamos a senhora Márcia Silvia Santos. Por favor, a tribuna da Assembleia Popular é da senhora. A senhora tem 5 minutos. Por favor, silêncio na plateia, para que ela possa se pronunciar. Boa tarde a todos da casa. Mais uma vez eu estou aqui, como a gente sempre fala, né, que famílias atípicas, nós não vamos nos cansar jamais, né? Quando a gente busca direitos, a gente não se cansa, né, de buscar direitos até ele chegar uma hora que for atendido. E eu venho aqui falar, nós estamos aqui numa casa que são 94 deputados, né? E tem uma deputada aqui que fez uma PL. Uma PL não é a realidade das crianças que são atípicas dentro de uma escola pública, né? Fazer uma PL, sendo que eu acredito assim que nosso Brasil está vivendo um retrocesso enorme, né? Porque o Brasil, em 2022, saiu uma avaliação aí do IBGE que são 2,4 milhões pessoas com deficiência. E de 0 a 40 anos, de 0 a 44 anos, pessoas que são laudadas, né? Que estão sendo laudadas tardiamente. E nós estamos vivendo um retrocesso porque a deputada Andréa Werner, ela vem fazendo umas PL aí que não condiz, não é a realidade das nossas crianças dentro da escola. Gente, tem criança que vai para a escola só para comer, porque não tem o que comer dentro da escola, ou não tem o que comer em casa. E ela falando que ela preza para a criança levar o alimento para comer na escola. Isso não é realidade, gente. Numa escola pública, muitas crianças vão porque tem a comida para comer, que muitas não têm nem o alimento dentro de casa. Isso não é realidade, dona Andréa Werner, deputada. Você falando isso, a gente vive um retrocesso, gente, tem que mudar. Porque, olha, 2 milhões não é mole, não, viu? 2,4 milhões no nosso Brasil. Eu acredito que tem que ser mudado isso. E eu trouxe aqui para vocês para mostrar a intimação que meu réu primário já foi, né? Aqui a intimação que, pelo descumprimento da ação civil pública, foi para a secretaria e a coisa só foi se escalando, como falou a Zelda Mello. Fizemos um protesto no dia 6 de janeiro de 2025, fomos para a secretaria, deu danos ao patrimônio, eu com outra mãe lá, que isso é de surtar, eu acho que não é nem de surtar, é de matar. Eu falei para a dona Chile, qualquer hora eu vou matar, vou sair por aí dentro do estado de São Paulo e vou dar um dia de louca. Um dia de louca, entendeu? Vai ser meu dia de enlouquecer. Eu já falei para ela, se não resolver essa situação nossa de eu estar cumprindo, pagando, né? Pagando que eu não tenho o que pagar, né? Nem a advogada tem condições. Conversamos aí com o advogado, está aqui o BO, está aqui a intimação. O governo descumpre tudo, o governo deixa a gente, mente, deixa a gente aos nervos, à flor da pele. E isso olha, só Deus na nossa vida, viu? Aqui foi no dia da reportagem com a Zelda, e eu mesma assim, eu fico indignada de viver numa cidade tão rica como São Paulo é. Não só São Paulo, o Brasil todo é muito rico de tudo, mas usam o dinheiro, o nosso dinheiro, para fazer nada. Nada. Gente, é um absurdo viver num país tão rico de tudo e a gente não ter nada. Não tem nem dignidade. Eu não tenho nem mais dignidade. Agora, com essa intimação aqui, só Deus sabe. E falaram que eu vou ter que cumprir, né?
com serviços sociais, como? Com a criança autista, como que a pessoa vai cumprir serviço social? Ou você é presa, né? Ou então 1 ano de reclusão, né? Danos ao patrimônio. E vamos que vamos, né? Meu filho continua na mesma, escola pública não é para autista, escola pública, quando tem professores capacitados, professores formados com comportamento comportamental, é para autista, mas quando não tem, não é para autista. E eu vou falar uma coisa para vocês, que CAPS é para doença mental, nada contra. Não é para autista. Porque autismo, gente, autismo é uma deficiência. Até quando nós vamos viver isso? Que ninguém entendeu que CAPS não é para doença mental. CAPS é para doença mental, não é para autismo. O autista ele tem que ser tratado, como eu ouvi de um colega aqui, tem que ser compreendido, realmente tem que ser compreendido, tem que ser respeitado nos lugares aonde eles for. E obrigado, gente. Agradecemos aqui a participação na Assembleia Popular da senhora Márcia Silva Santos. Chamamos agora ao púlpito à tribuna o senhor Agostinho da Paixão Miranda. Por favor, o senhor tem 5 minutos. 3 americanas sequestradas, as 3 violentadas, 2 assassinadas, foram enganadas por 7 ou 8 mulheres, conseguiram levar ela lá para o litoral, onde elas foram violentadas por pelo menos 2 semanas por pelo menos uns 10 bandidos. Elas conseguiram enganar ela porque tiveram umas 8 mulheres, tudo lá do meu bairro, inclusive 3 da minha família. E só as 2 foram assassinadas e deram um fim no corpo. A Melissa, filha do sócio majoritário do Citibank, só não foi assassinada porque eu salvei a vida dela. E agradeço aqui a TV Alesp, porque eu procurei ajuda na Rede Globo, no canal, no SBT, Estado de São Paulo, na Record. Todo mundo negou ajuda. Eu tenho um grande carinho, respeito e amor aqui pela Alesp, porque só a Alesp, se não fosse pela Alesp, a Melissa teria sido assassinada. Porque quando eu comecei a fazer as denúncias aqui, eu consegui salvar a vida dela. Um Papa Charlie, um policial civil que mora na rua Jorge Drosini, número Parada para o Lanche. O número da casa dele, eu vou repetir, Parada para o Lanche. É só você pegar o código de ocorrência policial, você vai saber o número da casa dele. Ele mais um outro marginal que mora perto da minha casa, sequestrou as americanas para roubar. Quando ele descobriu o desdobramento astral, descobriu que ela era filha do sócio majoritário do Citibank, descobriu que as 3 eram bilionárias e se uniu a esse bandido para roubar. Esse cara está preso agora, né? E ele colocou vários marginais do Comando Vermelho atrás de mim para me matar. Por quê? Esse policial, esse Papa Charlie, que mora na rua Jorge Drosini, número Parada para o Lanche, ele vende proteção para o Comando Vermelho ali no bairro, que ali onde eu moro é ninho do Comando Vermelho. E ele é o bandido mais perigoso do bairro. Além de vender proteção, ele pega as drogas do Comando Vermelho para vender. Rua José Fernandes, número policial baleado. Pega o código de ocorrência policial e você vai ver o número da casa dele. Rua José Fernandes, número policial baleado. Esse cara é um grande traficante. Ele me enganou porque é uma pessoa simples, você olha para ele, você não dá um centavo para ele. Ele anda de maneira simples, a casa dele é bem simples, ele é até meio corcunda, anda com roupa simples e é um grande traficante. Só que o filho dele anda de BMW novinha e com um número bem sugestivo. Pelo número, eu já dei aqui o número, outra hora eu passo de novo. O número da placa do carro do filho dele mostra que ele conhece o código de ocorrência policial. Esse policial que mora na rua Jorge Drosini, número Parada para o Lanche, ele ensinou para os bandidos do bairro o Código Internacional de Sinais e o código e o desdobramento astral, que ele acabou descobrindo. Avenida CUPC, número 3394, número 3376, esquina com a Avenida Rodolfo Freitas. Eu não ia dar um número, não, mas acabei dando, porque esse cara também é um grande traficante do Comando Vermelho. E ele colocou vários marginais do Comando Vermelho na rua Abigail 208, número 210, para me matar. Que é uma casa, essa casa é parede a parede com a minha. Eles entram no meu quarto em astral e no plano mental, me sujam no astral para que possam me segurar,
porque se não me sujarem no astral, eles não conseguem me segurar. E já entraram várias vezes pela laje da minha casa e colocaram veneno na minha comida, na minha água. Se eu não fosse gnóstico, eu teria morrido envenenado. E o que ia acontecer? A minha sobrinha morreu envenenada e o IML, ele deu como causa natural morte natural. Rua Abigail, 203, na parte da frente, o cara que mora na parte da frente é o gerente desse cara, é do Comando Vermelho. Parte do fundo, Comando Vermelho, a Aline. A Aline, além de me segurar em astral e no plano mental, ela entra no meu quarto quando eu estou tomando banho para palitar os dentes. Os dois são do Comando Vermelho. Esse cara da Rua Abigail 203 é o gerente dele. Deixa eu ver aqui. Na Rua Abigail, se você pegar na Rua Abigail, onde eu moro, tem vários... Hoje eu não vou dar o número de todos, mas ali tem várias pessoas do Comando Vermelho. O meu inquilino é do Comando Vermelho, Cleverson e Edneia. A minha irmã saiu da casa, ele alugou a casa e está querendo me sequestrar e me matar. Nós agradecemos é do Comando aqui. Vermelho. Obrigado. Senhor Agostinho, acabou seu tempo. Chamamos aqui na Assembleia Popular, transmitido semanalmente pela Rede Alesp, o senhor Manuel da Cruz Carlos Vieira. Por favor, o senhor tem 5 minutos aqui no púlpito, na nossa tribuna. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Pai Deus por essa grande oportunidade que Ele está me dando. Já deu para alguns amigos. E também, em nome da jornalista Renata, eu cumprimento todos os demais jornalistas do Brasil e pode ter certeza que estão bem representados. Em nome desse casal aqui, a doutora Eliane e o nosso grande vereador Antônio Rodrigues, cumprimento todos os casais de todo o Brasil, também estarão bem apresentados. Quero dizer para vocês, já vou entrar direto no assunto, exatamente nas sugestões para os nossos deputados, governadores, não sugestão, como também projeto que eu deixei como vereador, como ex-suplente deputado federal por 2 mandatos, estadual por 1, etc. Quero dizer que todas fases salariais estão defasadas, todas. Mas eu vou citar apenas alguns, porque o tempo aqui é bem pequeno. Não é pequeno, é o normal para cada um de nós. Por exemplo, para os cobradores, ou melhor, começando pelos motoristas, o pessoal do Correio, os GCMs, policiais, também para todos os professores, o pessoal da área da saúde, é um pessoal que deveria estar, essa categoria, era uma das categorias que deveria estar recebendo já pelo menos R$10 mil por mês. Isso para ter o poder de compra que eles tinham há 20, 30, 40 anos atrás. Eu posso falar que a minha esposa, ela trabalhou aposentada na área da saúde. Quero dizer também outras categorias, citar mais algumas também, como os garis, o pessoal que faz a limpeza das ruas, o pessoal da Copa, acabei de tomar água agora mesmo, café à vontade. Pessoal, assim também como os cobradores, que são pessoal que deveria estar, se tivesse vindo corretamente as correções, feito corretamente as correções nos seus ganhos, estariam hoje em torno, mais ou menos, no mínimo de R$6 mil. Isso temos urgência, isso porque quando o pessoal do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, que ganham acima de 20, 30 mil, o aumento vem de 18, 20, 30 mil reais a mais. E esses que ganham de 1, 2, 3 salário mínimo, vem de 18 a 30 reais a mais. Olha a falta de vergonha na cara. Essa é uma frase que eu falei e venho falando nos programas, que procure, aliás, um dos maiores problemas da nossa nação é falta de noção do significado das palavras. Se você, a partir do momento que ocupa os poderes legislativo, executivo e judiciário, estudar, buscar no Google o significado de vergonha na cara, de duas, ou vocês vão ter vergonha na cara ou vão se matar na hora de tanta vergonha. Para isto, precisa exatamente tomar conhecimento das coisas. E também, nesse último minuto que fala, quero dizer que
Eu estou envergonhado, eu também fiz comunicação oratória, estou há 41 anos na televisão, já por várias TV, já passei por todas praticamente, que eu estou com vergonha exatamente dos apresentadores de programa em todo o Brasil. Pelo menos 95% deles não têm vergonha. E os que eu mais chamo a atenção é o da TV Globo, porque o fundador da Globo, eu sou um conhecedor de causa, conheço a história dele, doutor jornalista Roberto Marinho. Inclusive, eu sou autor, eu como vereador, sou o autor do primeiro projeto que, em homenagem ao nome dele, Avenida Água Espraiada, passando para o jornalista Roberto Marinho. Olha, isso eu fiz por conhecer o grande homem que ele foi. Que pena os pequenos jornalistas que hoje estão na empresa que ele fundou. Uma vergonha. Vocês não podem achar que do outro lado só tem idiota, imbecil, analfabeto, estúpido, arrogante, sem conhecimento de causa. Do outro lado tem pessoa que tem conhecimento muito mais do que vocês, inclusive em direito e dever de respeitar as pessoas, coisa que vocês não falam. Passam as notícias tudo distorcidas. E eu não canso de dizer que, já está terminando o meu segundo, que cadeia 100 para quem subestima as pessoas do outro lado. Pastor Manuel Cruz, que Deus abençoe a tudo e a todos. Agradecemos o senhor Manuel da Cruz. Agora chamamos aqui ao púlpito da tribuna da Assembleia Popular da Alesp, o senhor Douglas Melo de Souza. O senhor tem 5 minutos, por favor. Fique à vontade. Primeiramente, agradecer a condução firme dessa programação, a nossa jornalista Renata. Muito obrigado. Agradecer a presença de todos, a quem nos acompanha pelas mídias e redes sociais. Pessoal, geralmente eu venho a essa tribuna cobrar os políticos, denunciar obras públicas superfaturadas, o alto índice de corrupção. Mas hoje eu quero aproveitar esse momento para pedir desculpa, perdão pública às futuras gerações e dizer que a nossa geração atual é uma geração fraca, é uma geração frouxa, que nós estamos seguindo de exemplo e dando exemplo para futuras gerações, geração sem identidade, onde hoje em dia se perdeu o amor humano, onde você vê pessoas cultivando, cuidando, amando bonecas. E o ser humano, temos visto nessa casa aqui, muitas causas, pessoas desassistidas pelo poder público. O rumo do nosso Brasil, principalmente no nosso estado de São Paulo, indo para lugares que a gente não quer que vá, principalmente na nossa educação, onde as nossas crianças estão sendo vítimas de uma hegemonia cultural, sem identidade, onde os filhos não respeitam os pais, não respeitam seus mestres, não respeitam ao próximo. Você vê nos bairros, principalmente bairros periféricos, esses que eu venho também, final de semana, essas voltinhas, esses rolezinhos de moto, total bagunça, desrespeito com a legislação ao próximo. Essas manifestações culturais que o pessoal chama funk, denegrindo, desrespeitando a imagem das mulheres. E muitas vezes o pai frouxo que tem um filho dentro de casa, que deixa o seu filho ouvir essas músicas de funk, desrespeitando a própria esposa, a mãe. Qual é o exemplo que nós estamos dando para futuras gerações? Aonde vamos parar? As escolas aplicando ideologias adversas àquilo que a gente acredita, ideologia de gênero, acabando com a construção de uma família, valores, princípios. Hoje você vê nossos jovens querendo ser cachorro, querendo ser gato, querendo ser camelo, só não quer ser ser humano que ama o próximo e respeita. Qual é o exemplo que nós estamos deixando para as próximas gerações? Eu tenho até aqui uma sugestão de projeto para esta casa, nas escolas, porque nós não colocamos câmeras e transmitimos 24 horas durante o período de aula das nossas crianças, através de um aplicativo que os pais queiram acompanhar. Quem é pai sabe, os filhos próximos aos pais é uma coisa,
Mas quando está fora, longe da presença do pai, aí entra as formiguinhas do mal, as más influências, onde o jovem começa a usar cigarro, maconha, drogas. Às vezes o pai é advertido pelos professores que sofrem para educar e ensinar nossos filhos, e quando o pai é acionado, o pai, em vez de escutar os professores, os mestres, poder dar um corretivo às suas crianças, ele também vai contra a figura do professor, que merece todo o respeito. E a gente, com essas câmeras instaladas nas salas de aulas, o pai pode acompanhar ali as atividades do seu filho, se ele está conversando, se ele está bagunçando, se ele realmente está respeitando os professores, os mestres, respeitando os colegas. Hoje a tecnologia está aí. Tem muita gente que fala, Douglas, você é contra a tecnologia, porque você prega que a tecnologia está tirando milhares de postos de trabalho. Realmente está, mas a tecnologia ela é necessária. Ela tem que vir, ela tem que chegar e tem que evoluir, desde que não tire a mão humana dos trabalhos. E por que não utilizar essa mesma tecnologia para aplicar no acompanhamento dos nossos filhos na escola, que muitas vezes está sendo preparado para ser uma pessoa do mal com má influência, porque muitas vezes seus pais não têm tempo para acompanhar o convívio do seu filho. Então, é um mecanismo, é uma ferramenta muito importante que eu vou sugerir a essa casa, a esses deputados, que se coloquem em pauta, comecem a analisar. É futuro das nossas crianças, das próximas gerações, dos meus filhos, dos meus netos, dos familiares de vocês. Isso é muito importante. Aqui fica meu apelo a todos os deputados. Vamos mostrar um pouquinho o trabalho. Vamos mostrar que essa população elegeram pessoas que realmente se importem o mínimo com nós. Agradecemos aqui a participação do senhor Douglas Melo de Souza na Assembleia Popular desta semana. Chamamos agora o senhor Francisco Alves de Souza, por favor. O senhor tem 5 minutos aqui na tribuna da Assembleia Popular da Rede Alesp. Senhores, boa tarde a todos. Venho aqui fazer alguns questionamentos e falar algumas coisas concernente ao que pode ser utilizado no dia a dia como a palavra própria segurança pública. Quero fazer uma leitura aqui para todos, se possível, toda atenção é pouca. Olha assim, o valor do orçamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para 2025 é de 20,35 bilhões. Esse valor é parte da orçamentária anual, aprovada em 2024, óbvio, que prevê também investimento em tecnologia e inteligência policial no âmbito da Prefeitura de São Paulo, também é óbvio. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana terá um orçamento de 1,45 bilhões para o mesmo ano. O que quer dizer isto? Nós vemos muitos valores, cifrões, sendo propagados, mas nós não vimos segurança para a população do Estado de São Paulo. Esse valor arrecadado, obviamente que ele não sai do bolso dos deputados federais, estaduais, mas arrecadado pelos impostos da população. Enquanto você vê muitos querendo criticar mão de obra de serviço de algumas pessoas no Estado de São Paulo, como o nosso prefeito, daqui a pouco irei falar a respeito disto, você que tem filho, como a mim, que estuda em escolas públicas, municipais, estaduais, você não sequer vê uma ronda escolar na porta da escola. Você não sabe quem é o mesmo que está na porta da escola, se é um estuprador, se é uma pessoa de mau índole, por qual motivo? Porque a segurança pública no Estado de São Paulo está escassa aos dias de hoje. Mas vemos defensores para muitas coisas, mas nós não encontramos o que é por suma importância, por direito de cada um dos cidadãos paulistanos ter uma segurança pública para estar ao seu respeito quando sequer precisa.
mas nós vemos aí muito desvios de dinheiro daquilo que não é necessário, que poderia ser aplicado para a população em prol da segurança. Nós observamos aos dias atuais de hoje que temos uma pessoa, doutor, por nome João Neto, que é influenciador, todos conhecem Decore Salteado, que é um defensor da lei, se julga defensor da lei, e foi o primeiro a ele mesmo pisar-se na bola, agredindo a sua própria namorada. A lei, descumprindo a lei. O que nós podemos hoje acreditar mais dentro da popularidade, de dentro da política, enquanto nós precisamos e o procuramos, nós não achamos aquilo que é por direito de cada um dos senhores. Nós devemos hoje fazer a segurança por si próprio, porque não podemos mais acreditar na segurança pública do Estado de São Paulo, enquanto temos aí uma devassa de policiamento pelo Estado de São Paulo, que uns são competentes e outros não. Enquanto tem investimento a mais e outros lugares também não tem investimento. Precisamos corrigir, fiscalizar, fazer aquilo que é por direito de cada um do cidadão, aqueles que mais precisam. Enquanto isto, chamada Lei da Maria da Penha, muitas mulheres estão sofrendo, apanhando, sofrendo dentro das suas casas, quieto, enquanto a segurança pública não vê. Mas nós sabemos quantas e quantas pessoas estão sendo maltratadas, até mesmo dentro da sua própria casa, sendo agredido. E nós paramos para analisar aonde fica o valor do ser humano ao dia de hoje. O amor ao próximo. O que nós podemos falar para nós, ou para aquele que nos vê no dia a dia? Mas sendo que nós sabemos que cada município tem o seu vereador, tem no Estado de São Paulo, estadual, federal, e quando nós precisamos, nós não encontramos. Agradecemos mas aqui eu gostaria de deixar aqui a participação do senhor Francisco Alves de Souza. Uma boa tarde. 5 minutos, muito obrigada. E agora chamamos ao púlpito a senhora Eliane Rodrigues, por favor. A senhora tem 5 minutos. A gente... Ah. Está morto. Som, 1, 2, som. Eu que agradeço. Só um minutinho. Agradecemos a participação do senhor Francisco Alves de Souza e agora chamamos ao púlpito a tribuna aqui da Assembleia Popular da Rede Alesp, a senhora Eliane Rodrigues, por favor. Os microfones são da senhora. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Eliane, sou lá de Diadema, sou uma líder comunitária. E hoje, semana passada, eu vim falar do respeito. E hoje eu vim falar que, na data do dia 27/5, no Senado, houve um grande desrespeito à mulher, à ministra, à pessoa Marina Silva. E o que acontece nessa minha reflexão? Enquanto você é uma branca, que tem milhares de seguidores, né? E você é uma branca, tem milhares de seguidores, o Senado te estende um tapete vermelho. E é mulher, e é influenciadora. Enquanto você é uma ministra, mulher, negra, os leões estão todos a te atacarem. O que eu quero fazer com essa reflexão? Que a Renata, ela não é a nossa só jornalista e mulher. Ela é uma mulher jornalista. Uma coisa jamais vai se diferenciar para a outra. A dona Cleusa, avó, a senhora não é só avó. A senhora é uma mulher avó ou é uma avó mulher? As mães dos jovens que têm seus netos do aspecto autista, vocês são mães de autista ou são mulheres mães de filhos com aspecto autista? A nossa querida amiga Juliana Cardoso, ela é advogada,
Juliana Cardoso, mulher, ou ela é uma mulher Juliana Cardoso? Uma coisa não diferencia da outra, porque nós queremos é o respeito. E aqui a gente deixa o nosso repúdio, a nossa reflexão para o presidente da Câmara, que estava conduzindo o trabalho, para aquele senador que falou que, se vocês não sabem como é ficar 6 horas e 10 minutos com a senadora, com a ministra Marina Silva, a vontade de esganar ela. E o que acontece? Quantas mulheres são mortas todos os dias no nosso país? Quantas mulheres são mortas por 1 minuto? Vocês já fizeram uma conta? A cada 1 hora, 3 a 4 mulheres são vítimas de feminicídio no nosso país. E isso não pode acontecer porque é uma senadora ou porque é ministra, porque é a ser humana Marina Silva. E isso eu estou levantando polêmicas de pessoas que estão na mídia. E nós, que estamos na retaguarda, trabalhando todos os dias, que estamos invisíveis aos olhos das autoridades do nosso país, que somos invisíveis pelos direitos que temos, que somos... Tem mulher hoje assassinada que ela tem na mão a medida protetiva e são assassinadas pelos seus cônjuges, pelos seus companheiros, pelos seus maridos, pelos seus namorados. Então, isso é uma forma de desrespeito, não com a mulher, não com a ministra, mas com todas nós, mulheres, mães, independente da nossa profissão. Nós somos seres humanos, nós merecemos respeito. E essa casa de lei, graças a Deus, ainda tem respeito com nós. Porque, imagina, nós temos aqui a Assembleia Popular, que está há mais de 20 anos. Ainda bem que todas as mulheres, todos os seres humanos têm voz e fala aqui. Tem uma Câmara, a Câmara Municipal de Diadema, eles estão, mas só que o tempo é mínimo. Eles reduzem muito. Aqui é 1 hora dividido pelo número de participantes. Então, nós queremos aqui parabenizar a jornalista Renata, em nome da Renata, em nome da nossa eterna Silvia Garcia, em nome das outras jornalistas dessa casa, em nome do pessoal da limpeza, em nome de todas essas mulheres. Obrigado, e em nome da Marina Silva também. Obrigado por vocês existirem. Que sem vocês nós não teríamos nem o direito de voto. Que sem vocês nós não estaríamos aqui. E respeito a todas as mulheres, respeito às mães, respeito ao ser humano, mulher. Obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigada, senhora Eliane Rodrigues. Agora chamamos ao púlpito o senhor Arlan Kardec Lopes da Silva. Ele, que é o antepenúltimo aqui hoje a falar na tribuna da Assembleia Popular, diretamente pelos canais da Rede Alesp e também pelo YouTube. O senhor tem 5 minutos, por favor, senhor Arlan. Novamente, estou aqui na TV Alesp, trazendo os conhecimentos ricos, essenciais, conhecimentos espirituais, porque somos todos espírito. Os problemas que existem em todos os cantos do planeta é decorrente da falta da educação espiritual, porque em todos os cantos ninguém está sozinho. Existe ali, naquele meio, no coletivo, os espíritos, os desencarnados, os invisíveis, estão ali manifestando, está ali pedindo socorro, auxílio, mas como não existe a educação espiritual para os encarnados, então, o que acontece? Os dois lados, o invisível e o desencarnado e o encarnado, estão ali, ambos, clamando, pedindo atenção, pedindo socorro, porque esses desencarnados que influenciam a todos de suas afeições, das suas afinidades, eles viveram a existência passada e não tiveram a educação. Não tiveram a educação espiritual e desencarnaram em condições inferiores, crítico, e aí permaneceram aqui na Terra. E aí, o que acontece? Existe as duas humanidades. Todos têm que se convencer. Aonde você estiver, aonde tem problema, aonde tem qualquer situação, lembre-se, ali existe a manifestação dos espíritos, aqueles
que desencarnaram estão ali conosco, em todos os cantos. Eles manifestam, através das suas afeições, das suas afinidades, o desencarnado invisível. Como ele é invisível, ele não pode manifestar no visual, na prática. O que acontece? Ele atende através do encarnado, de sua afeição, de sua afinidade. Por isso que muitos desencarnados têm comportamento agressivo, por isso tem muitos problemas aí agressivos em todos os cantos. Tem ali a manifestação. Todos, é preciso a educação, é preciso que a comunidade, a população em geral, busque esse conhecimento. Que busque esse conhecimento não é para se convencer, é para saber como agir, porque existe em todos os lugares a manifestação invisível. Todos têm que conscientizar disso, porque nós encarnados somos espíritos, e conosco existe os espíritos invisíveis, a comunidade, o familiar, a população em geral, e os problemas que tem em todos os cantos. Aqui, por exemplo, na cidade que nós moramos, é igual a todos os lugares do planeta. E ali, a espiritualidade invisível, eles estão pedindo socorro, eles estão clamando, mas ninguém os entende, ninguém o percebe. E aí atacam, aplicam as medidas repressivas ali no encarnado, sem reconhecer que existe o desencarnado invisível. Todos têm que entender, porque não morremos, não existe a morte, gente. A vida continua após o túmulo, e depois do túmulo, a realidade vem à tona, e todos têm uma surpresa, porque a realidade não é como você quer, porque o espírito, ele desencarna, que chama morrer, ele continua com a sua individualidade, ele perde o corpo físico, ele continua com seus defeitos. Se ele é mau, continua mau. Se ele é bom, ele continua bom, com as suas virtudes, qualidades. Se ele é mau, ele continua com seus ódios, com as suas revoltas. E como que o desencarnado, que é invisível, como que ele vai manifestar? Ele é invisível, então ele vai através do encarnado visível. E ali usa a influência no pensamento. E o encarnado manifesta, só ali ninguém percebe, e aí acontecem os problemas gerais, violências, os problemas gerais que estão acontecendo no planeta, é decorrente da falta da educação espiritual. É entender que existe a influência invisível, somos espírito, e conosco tem os espíritos também, só que a diferença é de corpo, nós somos visíveis e o que está manifestando é invisível. E aí tem que aplicar a educação no encarnado para educar o desencarnado. Ambos, educado, vai se compreender, viver em harmonia e passa a prática do bem, a se corrigir, renovar e manifesta suas virtudes. Senhor Alain. Sem educação espiritual não vão resolver nenhum problema. Muito obrigada, senhor Arlan Kardec Lopes da Silva. Agora eu chamo ao púlpito, à tribuna da Assembleia Popular, a senhora Juliana Gracioli, por favor. Os microfones estão abertos. Pois não, queria dizer o seguinte, bom dia a todos. Eu começo dizendo que, neste país, agentes públicos, há corrupção. Eu deixei a semana passada a pauta que se acredita que pessoas do Poder Judiciário estão envolvidas com prostituição, donos de prostíbulo, com casa de lenocínio, rufianismo, o que é crime, associação à organização criminosa, pessoas que deveriam dar exemplo e não dão. Olha a levantada da tampa do bueiro, é um esgoto, é um chiqueiro. Mas o chiqueiro vem exatamente agora, com a denúncia do Supremo, receber dinheiro de corrupção dentro da Suprema Corte? Pelo amor de Deus! Que país é este? Bom, eu queria dizer também, Supremo, me desculpe, é a levantada do tapete, é o chiqueiro, é o esgoto a céu aberto. Mas, Juliana, você alguma vez tem processo criminoso, você foi presa? Nunca. Respondi um desacato uma vez, sem princípio do contraditório, sem presidente da OAB, sem ninguém, como advogada, provada que estava com traumatismo craniano, provei abuso de poder imediatamente. Opa, não existe isso. Está aqui.
apenas o alvará do meu falecido marido e uma ação de requerentes maus tratos à criança, do qual eu sou advogada. A única ação que eu entrei com relação à criança, advogada, requerente, está no Poder Judiciário. Seria eu louca de entrar no Ministério Público? Quase sempre, minha filha desaparecida, só louco entra no Ministério Público devendo ação, ou denunciando, ou Poder Judiciário. Precisa ter muita força e coragem para dizer o que está acontecendo. Se até jornalistas se enganam, fraudam. Eu vi uma frase de um jornalista que eu amo. Diz que um presidente de algum local, de algum país, aquelas republiquetas das bananas, diz que chegou para os jornalistas: eu ofereço cachê para quem me ajudar a detonar tal pessoa. Só um presidente de republiqueta que persegue alguém, não é mesmo? Tem essa falência de caráter. O stalking. Simplesmente, o jornalista virou e falou: eu não sou advogado, não sou jornalista de cachê. Eu virei e falei: porra, esse jornalista não é de cachê, nem de mexer. Outro sim, eu quero dizer que há deepfake nas minhas salas, nas redes sociais, nas multiplataformas digitais. Eu não sou indicada ao Prêmio Nobel à toa. Pelos trabalhos relevantes, peço principalmente, inclusive, aos que foram indicados ao Prêmio Nobel para verificar o que está acontecendo, pois a violência, o tráfico de pessoas, a ONU disse que ia combater o tráfico de pessoas, a erradicação da escravidão no Brasil, sexo, exploração sexual, casa de lenocínio, mulheres trancafiadas, cárcere privado. É lenocínio, é crime, é tráfico, é escravidão. Será que ninguém ouviu falar que é escravidão do corpo da mulher? Mulheres são espancadas, trancafiadas, mortas, assassinadas, por não cumprir a cota de sexo para a exploração. Depois, quando dizem: Juliana, você gosta de humanoides? Venham humanoides, pelo amor de Deus. Ah, mas os humanoides né? Porque tem que vir uma polícia com humanoides, porque não dá mais. A corrupção ninguém aguenta mais. Eu queria dizer que, com relação à equipe multidisciplinar, eu mandei para o Conselho Regional de Psicologia, está aqui no Ministério Público, que o centro do dia da Prefeitura, a equipe multidisciplinar levou dinheiro, joias da minha mãe, está aqui, entraram no quarto onde estava dormindo, problemas respiratórios, no quarto com problema respiratório, estava de calcinha e camiseta, não consigo nem falar. As pessoas do centro do dia entravam dentro do meu quarto, tiravam foto dia e noite, e disseram que podia entrar em qualquer horário. E a promotora do idoso soube tudo disto. E entregou minha mãe para a equipe. Então, eu não tenho mais nada a falar. O Ministério Público está devendo esta. Se limpa, pelo amor de Deus, com criolina. Com criolina. Senhora Juliana, muito obrigada. Ouvimos Juliana Gracioli aqui na Assembleia Popular, pela Rede Alesp. Você assiste também no YouTube. Para finalizar esta edição hoje da Assembleia Popular, chamamos o senhor Antônio Rodrigues, por favor. Boa noite, boa tarde. O programa vai ao ar 2 horários na TV Assembleia. Primeiro, eu queria levantar um tema aqui hoje, que é uma vergonha, não só para o Estado de São Paulo, mas para toda a sociedade brasileira, que é a questão das pessoas em situação de rua. No começo do ano, a chamada Cracolândia, que vários prefeitos já tentaram resolver, e é muito difícil, compreendo que é um problema de saúde pública, não é fácil, mas, estranhamente, de repente, a Cracolândia ficou vazia. E você vê reportagem e tal. O que fizeram? Distribuíram as pessoas para os bairros, para a cidade vizinha, levaram gente para Diadema, levaram 3 ônibus para Diadema, que nós vimos, 3 ônibus para Diadema, soltaram perto do restaurante Bom Prato, levaram gente para Mauá, levaram gente para outro local. E aí o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo e o Ministério Público tem que investigar isso, esclarecer isso, porque a Cracolândia está vazia. Por que está vazia? E aí eu tenho certeza, como disse o vice-governador, não acabou mesmo a Cracolândia, foi distribuída e levada de ônibus. Será que aquelas pessoas em situação de rua, eles mesmos contrataram os ônibus para levar eles para Diadema, para levar para Mauá, para levar para Itaquera?
Tenho certeza que não. E aí é uma política suja que precisa ser investigada e punido os verdadeiros culpados por esse tipo de coisa. E sabemos que nós temos que fazer um trabalho da sociedade toda, porque não acontece isso por acaso. Acontece porque há uma acumulação de renda na mão de alguns, muito grande, e na mão de outros não tem renda. Não adianta dizer isso ou aquilo. O sistema capitalista que está no país hoje é muito selvagem, é muito destruidor das pessoas. E aí você vê aquela pessoa em situação de rua, inclusive já vi pessoas falar até aqui que devia matar, assassinar. Isso é um absurdo, isso é um verdadeiro absurdo. E pessoas até falando em nome de Deus, em nome de Jesus. Isso é um verdadeiro absurdo. E outra pauta que eu queria falar também é, nós tivemos aqui hoje, mais uma vez, na defesa da nossa querida cidade de Diadema, buscando, junto ao deputado Enio Tato e o Newton Tato, que é o deputado federal e o deputado estadual, buscando emenda para a nossa cidade. E o deputado Enio Tato vai mandar uma emenda para poder refazer o asfalto da rua Presidente Prudente e também vai mandar emenda para a saúde. É necessário que o prefeito Taca dê mais atenção e busque essas emendas para poder fazer a nossa cidade ficar melhor, investir mais na saúde da nossa cidade. E aí não é só a nossa cidade, a questão dos autistas é um problema muito sério. Todos os prefeitos, governadores, têm que dar uma atenção maior para os autistas. O clamor dessas mães aqui não é individual. Em Diadema também tem uma luta muito grande em defesa de uma melhor política para os autistas. E aí é necessário que o governador, que, como diz a mulher, ele veio lá do Rio de Janeiro e às vezes é muito truculento, olhe com mais atenção para os autistas. Olhe mais uma atenção para o serviço de saúde da nossa cidade. Quem vai cuidar dos autistas? E o autista, a questão, ele precisa de apoio, né? Não dá para achar que o autista é uma pessoa qualquer, tem que saber como cuidar dos autistas. É uma pessoa muito inteligente. Nós conhecemos advogado autista, conhecemos muitas pessoas que são muito inteligentes que precisam ser respeitadas. Também queria falar um pouco sobre a questão do transporte. É uma vergonha o que está ocorrendo na Grande São Paulo. Tinha muito mais ônibus, uma época, na Grande São Paulo do que tem agora. Aí tem uma briga danada entre a questão dos motoboys. Olha, eu andei de moto 3 vezes. Agora, é necessário ter uma política para isso, porque senão vai acontecer acidente, como aconteceu semana passada, como aconteceu ontem, antes de ontem, né? Uma pessoa perdeu a vida andando na garupa de uma moto. E aí não é porque era moto, precisa regulamentar, fiscalizar, ter mais ônibus, mais metrô, precisa trabalhar nessa linha. E aí, governador, presidente da República, tem que dar mais uma atenção para o transporte de massa, não o transporte individual. O transporte de massa é metrô, é ônibus com qualidade, é corredor e muito mais. Um abraço a todas e todos. Muito obrigado. E nesta Assembleia Popular, agradecemos a participação do senhor Antônio Rodrigues e chegamos ao final de mais um programa. Lembramos que a Assembleia Popular é gravado sempre às quartas-feiras, com veiculação às quintas-feiras, às 9 da noite e também com reprise aos sábados, às 10 da manhã. A todos o nosso muito obrigada e obrigada a você pela audiência aqui na Rede Alesp Multiplataforma.